Já aconteceu com você de alguma vez você acordar e sentir que o seu joelho está esquisito, está estalando, parece que tem um barulho dentro, parece que tem uma areia dentro, e acabou entrando na internet, digitou diversos sites, acabou lendo o nome de um monte de doença com nome esquisito, um monte de tratamento, e aí conversou com aquele seu amigo, aquele seu vizinho que acabou falando para você procurar um médico, que pode ser alguma coisa grave? Então, esse barulho, esse estalido, essa sensação de areia que a gente tem no nosso joelho, ele pode ser alguma coisa muito benigna, mas também pode te causar problemas muito sérios. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar isso para você. Então, segundo a literatura, existem diversas estruturas no nosso joelho que podem causar barulho, que pode ou não estar ligado a alguma doença. A primeira delas, que é a mais comum e que é a mais benigna delas, é chamado espessamento de sinóvia, que é aquela membrana que a gente tem em volta do nosso joelho, né? Lembrando que o nosso joelho ele é envolto por essa membrana e essa membrana fabrica aquele líquido lá dentro, chamado líquido sinovial, que ele lubrifica a articulação, ele nutre a nossa cartilagem. Então a sinóvia, quando está muito espessada, ela faz esse barulho que mimetiza muito como se fosse uma pedrinha, como se tivesse uma areia lá dentro. Uma segunda causa muito importante é a cartilagem, né? Então, como eu já falei em diversos vídeos, a cartilagem é um tecido que recobre os nossos ossos. Ele é um grande colchão, né? Ele facilita o deslize da articulação, ele absorve a energia cinética, e a cartilagem, quando começa a ficar machucada, ela começa a trazer alguns sinais e sintomas. Então a cartilagem ela começa a fibrilar, ela começa a lançar algumas franjinhas dentro da articulação, e essas franjinhas, elas, quando a gente dobra e estica o joelho, elas acabam atritando e gerando esse barulhinho, essa crepitação. Uma outra causa bastante frequente é a lesão dos nossos amortecedores, são os meniscos. Os meniscos eles podem se romper de maneira traumática quando você torce um joelho, por exemplo, ou a gente pode ter aquela classe de lesão chamada de lesão degenerativa de menisco, que é quando o menisco começa a envelhecer e ele começa a pular fora do lugar. Então o menisco ele tem um formato de um C, e a partir do momento em que ele acaba tendo alguma lesão, ele acaba dobrando sobre ele mesmo. Esse pedacinho que está fora do lugar pode também gerar barulho e pode também gerar crepitação. Uma outra causa bastante frequente, muito frequente, que infelizmente não é tão diagnosticado, é uma membrana que a gente tem na região interna e na região externa do joelho, chamada de plica sinovial. Essa membrana ela serve para ajudar a nossa patela a correr no trilho dela, que chama tróclea. Então, toda vez que a gente tem alguma disfunção da musculatura, por exemplo, uma pessoa que entrou numa academia sem estar preparada e começou a exagerar no treinamento, uma pessoa que começou a correr, começou a jogar futebol e não tem um preparo físico, isso gera disfunção muscular e essa membrana irrita, ela aumenta de tamanho. E ela aumentando de tamanho, ela começa a gerar essa crepitação que pode ou não trazer alguns problemas. Uma outra causa um pouco menos frequente são gases, né? A literatura diz que o nitrogênio ele pode ser formado dentro da nossa articulação e uma vez que a pessoa vai dobrar, esticar o joelho, aquela bolinha, né, como se fosse uma bolha de sabão, ela acaba estourando dentro da articulação e acaba também gerando barulho. E a sexta causa, que é a mais frequente, é a instabilidade, ou seja, quando um osso perde um pouco a congruência com o outro. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha lesionado o ligamento cruzado anterior ou cruzado posterior e o joelho está instável, uma vez que ele se desloque, ele vai causar barulho. E também a famosa condromalácia, que não está ligado diretamente à instabilidade de ligamento, mas ela está ligada a uma incongruência, uma instabilidade da articulação entre a patela e o fêmur. Então, toda vez que a gente vai fazer uma flexo-extensão, principalmente quando a gente está descendo, fazendo uma desaceleração, a patela pode não trabalhar direito nesse sulco, né, nesse trilho, e ela pode lateralizar ou medializar. Isso é chamado na literatura americana de maltracking e ela causa esse barulho. Mas e aí, quando é que eu devo me preocupar? Quando é que eu devo ficar lá horas e horas no celular, fuçando, vendo nomes de doenças, tratamentos alternativos, fortalecimento, etc. Quando realmente vale a pena eu perder o sono por causa de uma crepitação de joelho, por causa de um estalido de joelho?
A primeira dica é quando esse estalido está vindo logo após um trauma. Então, se você torceu o joelho, se você contundiu o joelho, você fez uma atividade física muito intensa e logo depois, no dia seguinte ou nos dias seguintes, existe estalido, existe crepitação, existe muito barulho no joelho, vale muito a pena procurar um médico porque realmente pode ter havido alguma lesão dentro da articulação e isso pode progredir para alguma coisa pior. A segunda dica é quando a gente tem crepitação ou barulho unilateral, num joelho só. Isso mostra que existe instabilidade, existe alguma má formação. A patela pode não estar deslizando de maneira homogênea no trilho dela, pode estar pulando fora do trilho. Isso realmente pode mostrar que existe alguma coisa lá dentro que vai evoluir mal. A terceira dica, sem dúvida nenhuma, é dor. Se você tem crepitação, se você tem estalido no joelho, e isso está ligado à dor, está evoluindo com dor, mesmo que essa dor não seja frequente, vale muito a pena procurar um médico porque a gente pode ter alguma lesão intrínseca que tem que ser tratado o mais rápido possível. A quarta dica é o inchaço. Então o inchaço ele pode ser causado tanto pela sinóvia e principalmente pela cartilagem. Como eu já expliquei em muitos vídeos, a cartilagem quando está machucada, ela gera uma reação inflamatória chamada de sinovite artrítica e o joelho incha, ele aumenta de tamanho. Então toda vez que a gente tem crepitação e aumento de volume, a gente pode pensar em lesão cartilaginosa. Pensando também que esse aumento de volume não tem ligação nenhuma com nenhum trauma, nenhuma contusão, veio do nada, principalmente em mulheres, a gente tem que pensar em doenças reumáticas. Então é muito importante que o médico que está assistindo aquele paciente, sendo ele ortopedista ou reumatologista, que ele solicite toda a triagem e avalie a possibilidade de uma doença reumática. Outra dica, quando a gente tem essa crepitação, está associada a travamento, aquele joelho que tem um bloqueio, a gente vê que ele tem um stop, ou quando a gente estica ou quando a gente dobra. Então pode existir alguma coisa lá dentro que possa estar causando esse travamento. Pode ser corpo livre, uma pessoa que já operou o joelho, por exemplo, ou que torceu, sofreu um trauma. Pode ser um menisco que pode estar deslocado fora do lugar, ou pode ser alguma lesão de ligamento que não foi diagnosticado. E por último, a sexta dica é a perda do volume muscular. Toda vez que a gente tem crepitação e o paciente começa a perder aquele volume muscular, principalmente num joelho só, mesmo que ele esteja tentando fortalecer na academia, isso mostra que existe alguma coisa lá dentro do joelho que vai progredir mal, que está causando uma perda do reflexo muscular. A gente chama isso de inibição artrogênica do quadríceps. Então a gente sabe que isso pode evoluir muito mal e pode levar a alguma lesão pior. Então a grande dica é, se você começou a ter isso há muito tempo e não está ligado à dor, não está ligado a nenhuma disfunção no seu joelho, você consegue conviver perfeitamente com essa crepitação, principalmente você que tem mais de 40 anos de idade, que pode ser uma crepitação ligada ao envelhecimento da articulação, fique tranquilo, apenas observe. Se você quiser fazer um teste de uma joelheira simples, utilizar uma joelheira, principalmente quando você for fazer atividade física, vale muito a pena e fique atento à progressão de sinais e sintomas. Agora, se você tem a crepitação após um trauma, após um entorse, inchaço e dor, procure imediatamente um médico de confiança para que seja feito o diagnóstico de uma possível lesão que pode ter um desfecho muito ruim se não for feito o diagnóstico. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você tem interesse em vídeos éticos, sinta-se à vontade para se inscrever aqui no meu canal. Me siga nas redes sociais, no Instagram eu publico bastante meu dia a dia e bastante dicas sobre doenças, sobre tratamentos. E até o próximo vídeo.